16, Mateus, Marcos e Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, então, capítulo 16. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura desse texto. Queria louvar a Deus aí pela vida da Igreja Oceânica, pelo fato de que nós tivemos a oportunidade de participar desse bazar que aconteceu nesse final de semana. O pessoal se dedicou intensamente como voluntário ali para ajudar, servir, para que as coisas acontecessem de modo tão bom quanto foi. E as meninas do bazar também disseram que a igreja foi muito fundamental nesse momento, porque a gente precisou de novas doações, então, já que a gente estava sem estoque por conta do que aconteceu no sul. As roupas que a gente já tinha doado para o pessoal do sul. Então a igreja, chegou, atendeu ao chamado mesmo, chegou junto, firme. E aí o bazar tem sido um sucesso aí, graças a Deus. De modo que sua vida se transforme e se transforme em a semelhança do Filho Jesus. Então, que você esteja disposto a ouvir a palavra e ouvir a palavra e mudar de vida e viver uma vida nova em Jesus Cristo. Amém. Então a gente vai orar para que isso aconteça. Não depende simplesmente da nossa boa vontade, que você esteja assim de bom grado nesse momento, mas a gente crê que depende sobretudo da atuação do Espírito Santo de Deus, convertendo, convencendo, moldando o nosso coração. Então a gente vai fazer uma oração para que isso aconteça. Senhor, diante da Tua palavra, a gente gostaria muito, Senhor, que você falasse ao nosso coração mais uma vez, principalmente que essa tarde fosse especial, única, marcante na nossa trajetória como crentes, que a voz do Teu Filho Jesus seja escutada pelas Suas ovelhas, que o Teu Santo Espírito haja em cada coração, transformando, convencendo, convertendo, mudando, Senhor, fazendo a obra necessária para que um dia a gente possa se apresentar diante da Tua santa presença. Amém. Como aqueles que completaram uma corrida e venceram. Como a gente gostaria que fosse assim, Senhor. Ajuda-nos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E ele tenta de algum modo corrigir esses erros do passado. E ele diz que se ele olhasse de modo que ele corrigisse, o corpo dele viraria sol e a mente também. É claro que tudo é uma linguagem poética, Ele não está fazendo uma equação matemática e está tentando dizer que se esses erros fossem corrigidos, o coração dele seria outro, seria um coração cheio de luz, Viraria sol. A mente dele viraria sol, então a mente dele estaria cheia de luz. Mas quando ele olha para trás, só chove e chove, ou seja, os erros permanecem e permanecem e permanecem na sua vida. A gente vai olhar para a vida de uma pessoa na história de Jesus, na parábola de Jesus, contada por Jesus, que olha para o passado e resolve mudar então a sua história. Essa pessoa, assim como Kiko Zambianchi, olha para trás e vê muitos erros, mas ela entende que ainda que ela não pudesse fazer parar de chover nos primeiros erros, ela poderia evitar os erros futuros e se apresentar então para prestar contas da sua vida de modo correto diante de Deus. Jesus vai anunciar para a gente que o reino de Deus é chegado. É possível agora que a nossa vida se transforme. É possível que a nossa vida se transforme para melhor. É possível que o passado seja apagado e os primeiros erros também. Se você não está preparado, você precisa se preparar. Jesus contou essa parábola para isso. Jesus contou essa parábola para mostrar para a gente que é possível estar preparado. Por mais que a gente não seja perfeito, é possível estar preparado para esse grande dia. Diz assim então a palavra de Deus: Jesus
contando para os seus discípulos uma parábola. A gente está no capítulo 16, eu vou ler os versos e vou explicar rapidamente cada um deles, para você entender. Capítulo 16, verso 1 diz assim: Jesus disse também aos seus discípulos. Por que disse também aos seus discípulos? Porque ele estava falando antes com os fariseus. Você deve se lembrar provavelmente do capítulo 15 de Lucas. Então, o capítulo 15 é um dos capítulos mais marcantes para a igreja de Jesus Cristo, porque aqui a gente tem 3 parábolas na qual Jesus fala de algo que vai ser achado, e por isso uma festa vai acontecer. E a última parábola é a parábola dos filhos que se perdem. 2 filhos se perdem, o mais novo é encontrado, o mais velho a gente não sabe se foi encontrado também, mas Jesus diz que quando há encontro, há festa. E agora, depois de responder para os fariseus, ele vai responder para os seus discípulos. Então a cena muda levemente, é a mesma cena, mas os ouvintes de Jesus são outros, são os discípulos de Jesus. Você se considera discípulo de Jesus? Amém? Amém? Então Jesus está falando com você. Certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Quando a gente sabe que um dia, e esse dia será breve, a gente vai se colocar diante do Senhor para prestar contas da nossa própria vida, daquilo que nos foi dado para que a gente administrasse. Ele se desespera e ele pensa que ele vai ser envergonhado. Então ele diz que ele não consegue trabalhar na terra, porque ele se sente fraco para isso. E por fim, ele diz que ele tem vergonha de mendigar. O verso 4 é o centro da história. Então, geralmente, nas histórias que a gente ouve no cinema, sobretudo, o ápice da história está no final. Geralmente assim, os últimos, você espera 2 longas horas sofrendo. Eu agora tenho tido pouquíssima paciência assim, com filmes, séries, então não assisto de jeito nenhum. Só assisto Chaves, que eu já sei que aconteceu, aí tá tranquilo. Mas qualquer outra série eu não consigo assistir, porque é tão sofrimento o tempo todo. Em 5 minutos tudo se resolve. Nessa poesia antiga que é contada por Jesus, nessa história contada por Jesus, o centro da história é o ápice. Então é o meio da história que é o mais importante, não o final. É o meio que vai decidir, na verdade, o final. E na nossa vida é assim, de certo modo. O meio da nossa vida decide o final. Talvez as coisas tenham começado de um modo ruim. Talvez você olhe para o seu passado e veja os primeiros erros, e veja chuva atrás de chuva. Mas agora, no meio da história, tudo pode se modificar. E ele continua, verso 9, para a gente finalizar: e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Jesus conta uma história estranha aqui pra gente, mas essa história, no final das contas, ela tem que fazer todo sentido para a nossa vida. Jesus diz de um cara que está administrando mal os recursos de um senhor que tem que prestar contas, então ele resolve mudar de atitude. É possível, mas não é claro no texto, que o administrador tenha tido prejuízos também nesse desconto. É possível que parte do desconto seja parte daquilo que ele ganharia como comissão para administrar a riqueza. Então é como se ele tivesse tirado uma parte da sua comissão e dado de desconto para a pessoa. Só que qualquer um que conhece o mundo antigo sabe que esse desconto é alto demais. Então possivelmente ele estava contando com a misericórdia do Senhor também. Ou seja, ele levou um certo prejuízo para que ele pudesse ser recebido no futuro. Mas ele contava que o Senhor era rico em misericórdia. E ele anunciou para as pessoas que esse Senhor era perdoador e que elas receberiam perdão. E o Senhor no final vai lá elogiar e ele vai dizer: olha, como que você foi esperto,
Você se utilizou do que você tinha e daquilo que você não tinha para receber amigos no futuro, para ser recebido por esses amigos no futuro. O que esse texto está ensinando para a gente então? Primeira lição desse texto: todos prestaremos contas das nossas vidas em breve. Amém. Primeira lição desse texto, essa primeira lição é terrível. Todos prestaremos contas das nossas vidas em breve. Todos nós. O texto está sendo contado, a história está sendo contada para os discípulos de Jesus. Diante dessa notícia, a nossa vida precisa mudar radicalmente. Diante dessa notícia, a nossa vida tem que mudar. A maior tolice será a gente, nessa tarde, ouvir esse texto e pensar: poxa, não tem mais nada para mudar na minha vida. Que você entenda que esse é um alerta pessoal. Esse é um alerta para os discípulos de Jesus. Que você corra para que tudo se transforme. A gente não sabe quanto tempo que o administrador teve para apresentar as contas, mas muito provavelmente cerca de um dia, porque foi assim, apresenta as suas contas, beleza, vou lá em casa e já volto. E nessa que ele vai em casa, ele resolve todos os seus problemas, dando desconto para todo mundo, e aí ele entrega as contas para o seu senhor. A gente não sabe da mesma forma quanto tempo a gente tem para ajustar a nossa vida diante de Deus, mas há tempo, corra! Passado, é hora de refazer e começar a consertar. É hora de ir correndo para casa para fazer com que o seu casamento seja exemplar. É hora de correr para pedir perdão para as pessoas que você magoou. Esses são os últimos passos para a linha de chegada, irmãos. Os últimos passos para a linha de chegada. A nossa vida precisa mudar radicalmente. Centro do texto, isso que Jesus quer que você entenda. Qual o seu plano? Você está vivendo a sua vida sem planejar a sua vida? Você tem vivido a sua vida como aqueles que não sabem que vão prestar contas de tudo que passou pela tua mão diante de Deus? Irmãos, vai ser uma surpresa muito estranha a hora em que as contas forem entregues para Deus e nós virmos quanto de dinheiro passou pelo nosso bolso e pela nossa conta, quantas oportunidades a gente jogou fora, quanto tempo a gente desperdiçou com tudo que não prestava. Você precisa de um plano para o porvir. Que até agora você usou todos os seus recursos para que as pessoas à sua volta sejam salvas. Irmãos, muitas vezes eu paguei retiro para pessoas que eu não tinha nem dinheiro para pagar, muitas vezes, que eu tinha certeza que ali Deus ia se manifestar, falar ao coração dessas pessoas. Já levei muito prejuízo financeiro, muita coisa, muito. Já me prejudiquei com pessoas que eu tenho certeza que não abririam mão de nada por mim. Fiz isso olhando para Cristo. Amém. Poxa, Cristo fez muito mais por mim, certamente. Amém. Recentemente eu me prejudiquei numa matéria dos meus estudos para socorrer uma pessoa que eu tenho impressão que ela não faria a mesma coisa por mim. Recursos para que a gente administrasse. No final das contas mesmo, tudo pertence a Ele. Somos mordomos daquilo que Ele tem e deposita nas nossas mãos. Não somos donos de nada.
Se você um dia tiver curiosidade de ler o Evangelho de Lucas, olhando para quanto que Lucas fala sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre bens, sobre terras, e como que Lucas é totalmente crítico nessa abordagem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, cara, te desafio a fazer, ler só Lucas e ver quantas vezes o problema das riquezas é criticado nesse Evangelho. Porque as riquezas têm esse fator de atração de muitas vezes disputarem o domínio do nosso próprio coração. Não é à toa que logo na sequência Jesus vai falar que não tem como a gente servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, Ele também. Até que chegue o dia em que a riqueza desse mundo será pisada pelos nossos pés. Ruas de ouro nós pisaremos nessas ruas, muros de pedras preciosas. Amém. Nós pisaremos a riqueza desse mundo ao lado de Jesus, porque Ele Ele é o tesouro que a gente buscou a vida toda. Amém. Tesouro de grande valor. Nos seus braços a gente vai entender isso, que a gente entenda um pouquinho disso antes. Amém. Senhor, muito obrigado pela beleza do teu Evangelho. Há muito ainda na nossa vida para mudar, Senhor. Como a gente vive como se isso aqui fosse eterno e o porvir fosse passageiro, Senhor. Muda o nosso coração nesse sentido, Senhor. Faz a gente ganhar a nossa geração, salvar a nossa geração, que os nossos amigos nos recebam no céu, Senhor. Amém. Nosso dinheiro, todos os recursos que você deu para nós, Senhor, sejam dedicados para a tua glória, para o teu serviço, para o teu altar. Senhor, que nós estejamos preparados para esse grande dia. A começar por mim, Senhor, por favor. Faz assim com os meus irmãos, com a minha família, com os meus amigos. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.